Mas o Vasco entrou nessas semifinais para não ser humilhado. Ele não entrou para se classificar. Em nenhum momento o Vasco acreditou. Nem a torcida do Vasco acreditou, e os dois jogos mostram isso na arquibancada. Em nenhum momento o mais fanático vascaíno acreditou que ele fosse se classificar. Rapaziada, o Flamengo acaba de eliminar o Vasco mais uma vez no Campeonato Carioca. Está havendo um choro gigantesco por parte dos vascaínos em relação ao primeiro gol do Bruno Henrique. Não tem jeito, todo jogo os caras inventam uma desculpa, eles não entendem a própria regra, as próprias regras do Campeonato Carioca. Mas é isso aí, toda a imprensa está rasgando elogios ao time do Flamengo. E vamos conferir aqui o que falou o Rica Perrone, o São Paulino Rica Perrone, no pós-jogo do Flamengo e Vasco. Mas falamos de Flamengo e Vasco, que é o que aconteceu neste sábado à tarde. Cara, um jogo muito atípico, incomum, onde você massacrar o Vasco por causa desse jogo é um pouco injusto. Você pode dizer que o time do Vasco é realmente muito fraco. Eu não acho que é tão fraco assim quanto joga, eu acho que joga muito menos do que poderia. Mas sim, ele é muito inferior ao Flamengo. Você pode exaltar a incrível façanha do Flamengo de chegar nesse momento, que é o que eu prefiro fazer. Eu acho muito impressionante o Flamengo estar com um treinador novo, identificado, que tem o elenco e tem o respeito dos caras. Os caras compraram o barulho dele, é muito claro isso. E quem trabalha com futebol sabe que 80% de um resultado vem do elenco comprar ou não o barulho do treinador. Mesmo que esse treinador seja inferior. Se o elenco comprar o teu barulho, ele vai fazer. E se ele comprar, ele vai ganhar de 70% dos times que não compram o barulho do treinador. O Flamengo comprou o barulho do Felipe Luiz. É muito claro que ele tem esse time na mão. Além dele ser um puta cara, um estudioso, um cara foda, entende pra caralho de futebol, vai ter uma carreira brilhante, eu tenho certeza. O Flamengo tá jogando muito. O Flamengo tá com dinheiro. O Flamengo tem um elenco foda. Muito foda. Uma torcida muito foda e muito grande. Um poder midiático muito foda e muito grande. Então o Flamengo hoje soma quase todas as coisas que um grande clube precisa. E o Flamengo, para chegar nesse patamar, foram muitos anos, né, tomando porrada e se organizando para poder chegar. Então é muito do caralho, por um lado, você vê um Flamengo desse jeito, e é muito triste você olhar o Vasco do outro. Mas tem um porém. O Vasco tá olhando num espelho. Quando o Vasco olha pro outro lado, ele vê rigorosamente o espelho. Não, peraí, Thiaguinho Galha. Então, gente, é o seguinte. Você chegar nesse ponto e você ficar de frente para um Vasco na situação que ele se encontra, é muito ruim, é muito constrangedor e triste pro vascaíno. Mas, por outro lado, você tá enxergando um espelho. Você tá enxergando um time de potencial semelhante. Se o Vasco tiver a paciência de se organizar e fazer o que o Flamengo fez, ele terá os mesmos resultados. Pode ser que fature um pouco menos, por ter uma torcida um pouco menor, mas ele vai ter resultados brilhantes, porque o Flamengo está mostrando para todos os grandes clubes do Brasil o seguinte: com paciência, com firmeza em dizer, vou pagar a porra da conta e depois eu vou me organizar e vou ganhar título. Se você fizer e você for até o final, você vai ter o resultado. O Flamengo é a grande prova disso. Hoje, quando você vê a discrepância do Flamengo para um time como o Vasco, parece muito negativo para o futebol brasileiro. E eu não entendo dessa maneira. Eu entendo que é muito positivo pro futebol brasileiro. Porque hoje você tem um Palmeiras e um Flamengo, cara, que existem outras SAFs já em andamento, começando, outras já começaram, mas você tem um cenário com Palmeiras e Flamengo, onde com duas formas diferentes de agir, mas com duas receitas de bolo, que o resultado final é um puta bolo. O Palmeiras ganha dinheiro com a base, ganha dinheiro com título, ganha dinheiro com venda de jogador, ganha dinheiro com o estádio, tem um puta de um estádio, tem uma puta de uma torcida, não para de ganhar, o treinador tá lá há 5 anos. O Palmeiras é um puta exemplo. Tudo no Palmeiras hoje funciona, por mais que a torcida do Palmeiras seja chata pra caralho. No Flamengo, a maior parte das coisas no Flamengo funciona, mesmo que o Flamengo passe um ano sem ganhar título. O Flamengo é protagonista o tempo inteiro. Grandes jogadores, grandes vendas, a base funcionando, dinheiro entrando e tal. O Flamengo se encontrou e o Palmeiras se encontrou. Então você tem dois exemplos que não são SAFs pra que você diga o seguinte: olha, a SAF é o caminho mais fácil. Mas se você não conseguir, você tem um caminho e o espelho sou eu. Então quando o Vasco olha para essa discrepância pro Flamengo, não é porque o Vasco vai quebrar, porque o Vasco não vai quebrar. O Vasco não vai se tornar o Bangu. Isso é só um delírio de torcedor de futebol. O Bangu sempre foi o Bangu. E aí ele some. A Portuguesa sempre foi a Portuguesa e ela some. O Vasco não some. O Flamengo não some. O Botafogo não some. O Grêmio não some. O Inter, São Paulo. Esses times não somem mais. Nós temos 100 e poucos anos de futebol. Estamos falando de torcidas de milhões. Nós não estamos falando de meia dúzia. Nós estamos falando de um negócio gigantesco. É absolutamente estabelecido. Então, jogos como o de hoje, que machucam o vascaíno, na verdade, deveriam ser para exaltar o que o Flamengo fez e para o vascaíno entender que ali está a receita do bolo. O que o Flamengo fez não foi através da venda. Foi através de consciência de que politicamente você precisa seguir todo mundo na mesma direção. Então, por mais que tenha acontecido ali divergências políticas, o Flamengo remou na direção correta. Com divergências, mesmo eles divergindo e rachando entre eles. Mas eles continuaram remando na mesma direção. E o resultado tá aí. Hoje a discrepância dos dois times é brutal. E eu não tô falando de futebol. Eu tô falando de tudo. Tudo é brutal.
O Flamengo e o Vasco hoje, quando você olha para os dois, você não consegue reconhecer a rivalidade dos dois. E isso é uma merda para a situação do Vasco. E aqui eu vou isentar mais uma vez o cenário atual do Vasco, porque isso é um cenário criado há 30 anos. Não é um cenário criado hoje. O Vasco hoje ele é só o resultado desses 30 anos. Não está sendo feito agora. Então, você pegar um clube que tem uma pendência jurídica ainda não resolvida, e a Justiça do Brasil demora anos para resolver qualquer coisa, e esperar que vai aparecer um investidor, vai botar bilhões ali, sabendo que pode haver uma reviravolta jurídica, difícil, cara. A situação do Vasco é muito difícil. Muito difícil. Então, o torcedor do Vasco tem que ter paciência e entender que dentro daquilo que ele poderia fazer, que era não ser humilhado. É muito triste dizer isso, mas o Vasco entrou nessas semifinais para não ser humilhado. Ele não entrou para se classificar. Em nenhum momento o Vasco acreditou. Nem a torcida do Vasco acreditou, e os dois jogos mostram isso na arquibancada. Em nenhum momento o mais fanático vascaíno acreditou que ele fosse se classificar. Ele só foi ali para falar, cara, eu só quero sair daqui com dignidade. E saiu. Ele perdeu os 2 jogos. Nenhuma goleada, nada disso. Brigou. Criou porra nenhuma, criou chance de gol, não se expôs, não tentou grande coisa, mal chutou no gol com perigo, mas é o que dava pra fazer. E o Flamengo segue jogando o fino da bola com um banco de reserva de fazer inveja pra qualquer um, porque toda vez que sobe a plaquinha ali é um bully, né? Você olha e vai fazer, vai entrar quem? Ele vai dar uma enfraquecida? Não, vai entrar o De La Cruz e o Luiz Araújo. Porra. Qual é, irmão? Sei, é isso, porra. Fair play técnico, gente. Parou com essa porra, né? Então, cara, eu sinceramente, eu não vejo... É um dia, claro que é triste pro vascaíno, mas é mais um dia. Não estamos falando de uma novidade, gente. Infelizmente, a gente tem que encarar os fatos. Não é uma novidade. Não é uma novidade o Vasco perder o jogo do Flamengo porque o Flamengo é muito melhor. Isso é uma coisa recorrente nos últimos anos. Então, a cara de espanto, ou querer falar, vamos fazer desse jogo o estopim de um problema... Não, cara, não adianta você reagir a esse jogo. Esse jogo é mais uma prova das próximas 20 que virão. E vai perder de novo nas próximas. Porque é assim que funciona. O outro time tá muito melhor, tá muito mais organizado, tá rico, tá voando. E você tá cheio de problemas. Você tá jogando de chinelo, outro tá jogando de chuteira. Não tem condição. Então, dito isso, parabéns pro Flamengo, absolutamente merecedor dos primeiros 3 meses fantásticos do ano que o Flamengo tá fazendo. E o Vasco continua ali. Nem conseguir tirar leite de pedra com o elenco que ele tem, ele não consegue porque ele não conseguiu os treinadores que ele queria. Então, nem isso o torcedor do Vasco pode ganhar. Não tem nada pior na vida de um ser humano do que a falta de perspectiva, e é exatamente isso que vive o vascaíno hoje, infelizmente. Rapaziada, fortes palavras aí do Rick Perrone, mas não falou nenhuma mentira. O vascaíno vai ter que se acostumar que toda vez que pegar o Flamengo vai ser isso aí, cara, não tem como. E agora temos a final pela frente, né? Temos a final pela frente, vamos enfrentar o Fluminense, que ainda enfrenta hoje o time do Volta Redonda, mas já deu uma goleada no primeiro jogo. Creio que a final já tá bem encaminhada, vai ser Flamengo e Fluminense. E agora vamos esperar o Fluminense, vamos ver como é que vai ser essa final aí. Sabemos que o Fluminense é um time bem chato, eles montam estratégia diferente todo jogo que vem jogar contra o Flamengo. Por mais que sejam estratégias tipo pra parar o jogo mesmo, os caras praticam antijogo, os caras vêm com, ainda mais com o técnico dos caras, é o Mano Menezes, um cara que não gosta, não aprecia o bom futebol. Mas vamos esperar aí como é que vai ser essa final do Campeonato Carioca. Então é isso, rapaziada, já se inscreve no nosso canal, deixa o like e até o próximo vídeo.